19 horas e 30 minutos. Você que está nos assistindo agora, hoje o bate-papo, na verdade, esse podcast, logo mais depois que a gente terminar essa breve conversa, estará disponível no meu canal do YouTube, na fanpage, dentro do blog Paraíba News, as pessoas que perderem de assistir aqui ao vivo com a gente. E os assuntos será da nossa da nação potiguara, né, tirar as dúvidas que às vezes as pessoas não conhecem esses órgãos tão importantes na aldeia, né? E a gente vai tirar dúvida com os dois convidados, que é o Antônio Isidoro, né, que é o coordenador do DICEI Potiguara, e o Robson Cassiano, que é o presidente do CONDICE. Esses dois órgãos que são relacionados da CESAI, né, Secretaria de Saúde Indígena. E obrigado por atender, né? Apesar de ser numa mídia tão importante, mas que vai passar a informação para o povo potiguara. Seja bem-vindo, Tony e o Robson. Obrigado, Alisson. Bom dia, meu coordenador. Bom dia, boa noite, meu coordenador. Boa noite, Alisson, e boa noite a todos que estão acompanhando aí pela live. Na verdade, eu começo com a entrevista, a pergunta, o Tony que postou na sua rede social, popularmente conhecido como Tony, né? Tony, dia 27 de fevereiro, você foi empossado como coordenador do DICEI em Brasília. Conta aí pra gente com esse órgão tão importante, o DICEI Potiguara, o que significa para a nação potiguara ser coordenador desse órgão. Boa noite mais uma vez, meu amigo Alinho. Boa noite, Robinho Potiguara, presidente do CONDICE aí, forte na nossa gestão. Exatamente, Alinho. Dia 27 do mês passado, eu fui impostado coordenador do DICEI Potiguara, que é o Distrito de Saúde Especial Indígena. Com o impostar do cargo, eu me tornei a autoridade sanitária aqui relacionada às 32 aldeias que nós temos no Potiguara, 33 agora com a inclusão da aldeia Taep, e mais 3 aldeias que nós temos ali no litoral sul da Paraíba, as aldeias do Conde, as aldeias Tabajá. E para mim, enquanto indígena potiguara, eu sou aqui da aldeia Tramataia, da nossa cidade, amada Marcação. É uma realização, uma satisfação pessoal poder ter o prestígio de representar o meu povo nesse órgão que cuida da saúde, que cuida do bem-estar dos nossos indígenas e que zela pelo bem da nossa população. Certo. Robson, nós sabemos que a CESAI é uma Secretaria Especial da Saúde Indígena, e qual é a importância desse órgão para a comunidade potiguara e os benefícios que o DICEI traz para a comunidade indígena? Boa noite. Boa noite, Alinho. Boa noite, Tony, mais uma vez, e a todos. Alinho, é o seguinte, o DICEI Potiguara, ele existe desde 99, quando foi criado o Subsistema de Saúde Indígena, né? A gente tem alguns guerreiros da época, a exemplo de Manuel Eufrásio, né, seu Nel da FUNAI, que estavam presentes na criação do DICEI. Na verdade, que lutaram para trazer o DICEI para aqui, porque inicialmente nós seríamos subordinados a Pernambuco, né? Então eles não aceitaram isso, lutaram para que o DICEI viesse para cá. Por isso que tem o nome de DICEI Potiguara. Embora hoje a gente atenda duas etnias, Potiguara e Tabajara, né? Mas naquele período a única nação reconhecida aqui na Paraíba era a nação Potiguara, e por esse motivo também que ficou conhecida como DICEI Potiguara. É muito importante, Alisson, porque nessas 32 aldeias que nós temos hoje no povo potiguara, né, 3 terras indígenas, que estão presentes também em 3 municípios, Rio Tinto, Marcação e Baía da Traição, nem todas as aldeias são próximas ao município, né? Verdade. E tem algumas aldeias que no período de chuva a gente só consegue adentrar essas aldeias com caminhoneta, e às vezes tem que andar a pé para atender essas comunidades. Então o subsistema ele foi criado, né, que a saúde indígena é o subsistema de saúde
vinculado ao SUS. É SUS, mas é um subsistema. Foi criado exclusivamente para atender a comunidade indígena, por conta desses acessos que, para nós aqui, algumas é muito difícil. Haja vista, eu vou dar exemplo, Jacaré de São Domingos, que no período de chuva é muito ruim, Silva de Belém, Mata Escura, Grupiúna, né? São inúmeras as aldeias que, se não existisse a saúde indígena, no período de chuva principalmente, esse pessoal, os nossos parentes, eles estariam à mercê de muita coisa ruim, né? Os agravos que a gente teria na questão de saúde, quantas mulheres morreriam sem conseguir fazer parto, o pessoal que faz hemodiálise também ficaria desassistido. Então, são inúmeras situações. A saúde indígena deixaria de estar cumprindo o papel institucional, que é o de prevenir agravos de saúde. Então, a importância é vital para nós, povos indígenas. Robson, essas lutas do povo potiguara, até acompanhei uma vez, já até entrevistei você nessas lutas de bloqueio de BR. Isso é para garantir que esse órgão tão importante que cuida da saúde indígena não acabe. É isso? Essas lutas de vocês, indo a Brasília, reivindicação, a luta é essa. Exatamente, Alisson. E é importante que o nosso povo, o povo potiguara, né, se atente para isso, porque nem tudo que está na Constituição, de fato, é garantido, né? Porque se assim fosse, lá na Constituição tem garantido que todos os brasileiros eles devem ter assistência à saúde. Mas veja só a luta que a gente trava para garantir um direito básico, né? Todo cidadão brasileiro tem que ter direito à saúde. Mas a gente precisa lutar por isso. E naquele período, Alisson, você lembra bem, que estavam querendo acabar com a saúde indígena. E aí a gente precisou importunar, né? Porque o importúnio, você fez uma BR importante daquela, mas era um movimento nacional e a gente fez a nossa parte, né? De paralisar o país para que os governantes entendam que nós, como povo brasileiro, a gente tem todo o direito a uma saúde de qualidade, né? E nesse momento agora tão importante para nós, mais uma vez a gente tem um outro coordenador indígena à frente do DC Potiguara e a gente, principalmente agora, a gente precisa comemorar muito e nos dar as mãos cada vez mais para que a gente continue firme e forte nessa luta. Ô, Robson, nessas questões de reivindicações, muita gente que é de fora, que não entende a luta, né, do povo potiguara, é muito discriminado ainda, sem saber da luta, o que se passa, o que está acontecendo, ainda é muito julgado, né, o indígena. Sim, sim. Não só nós, povo potiguara, mas como todas as etnias brasileiras, a gente ainda é muito julgado, né? As pessoas acham que a gente luta por privilégio, quando na verdade a gente quer apenas o direito básico à terra, à saúde, uma educação diferenciada e ter o direito que está na Constituição, que é o de a gente viver conforme nossos costumes e tradições, né? É o que a gente quer. A gente não quer ter que importunar ninguém. Se a gente vivesse num país que, de fato, garantisse o que está na Constituição, a gente não precisaria estar brigando, a gente não precisaria estar empunhando um arco com a flecha, a gente não precisaria empunhar, de vez em quando, uma borduna, né? A gente não precisaria se arriscar numa viagem de 3 dias para Brasília, às vezes sendo assaltado, né? Arriscando nossas vidas, para garantir que os nossos filhos, netos, irmãos, tenham direito básico à saúde. Essas viagens a Brasília é correspondido? Vocês são bem recebidos? Ou como é que é? Já tem um plano de chegar lá? Já tem pessoas esperando? Ou conta aí pra gente. Isso é interessante. Antes, lá no início, e aí eu tenho assim muito orgulho dos nossos guerreiros mais antigos, porque eles iam no peito e na raça, cara. Chegavam lá e não tinha porta aberta, eles tinham que abrir portas, né? Eles tinham que chegar lá sem agenda nenhuma, aí correr de gabinete, né? Que hoje agora tem uma assessoria. Hoje não, hoje a gente tem profissionais de
saúde, 80% dos profissionais de DC Potiguara são indígenas, e quando a gente precisa se deslocar, eles fazem vaquinha e nos ajudam, né? Inclusive os que não são indígenas também, o pessoal da educação também se une. Então isso a gente não tem do que reclamar. A gente tem uma associação dos caciques que também junta o dinheiro que tem e ajuda a chegar lá. A gente tem uma assessoria, até a gente tem hoje, além da APOIME, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Leste, Minas Gerais e Espírito Santo, a gente tem a APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que está lá em Brasília. A gente liga, eles criam agenda para a gente. Então a gente já vai com tudo acertado. Inclusive agora, Alisson, e aí se você puder, o Tony também vai estar lá, ele como indígena, ele vai estar lá como guerreiro, né, como coordenador. Com certeza. O próximo acampamento Terra Livre que a gente vai ter agora, próximo mês, tá certo? Onde vai estar as etnias indígenas do Brasil presentes. É um momento de articulação, né, um momento da gente... Acampamento acontece todos os anos? Né? Todos os anos. Isso. Todos os anos. A gente, acho que na pandemia foi que ficou 2 anos sem a gente fazer. Mas todos os anos acontece, a gente se mobiliza, a gente vai a Brasília. E é importante porque, enquanto povo indígena do Brasil, a gente também precisa se conhecer melhor. São 300 e poucas etnias, são quase 200 línguas indígenas faladas no país, entendeu? Então, assim, são muitas culturas. Se o nosso país realmente desse valor a si mesmo, o povo indígena do Brasil era muito valorizado, porque a diversidade cultural que esse povo tem, que esses povos, essas nações indígenas têm, é imensurável, cara. Inclusive, Robinho, eu gostaria de destacar também aqui, assim, o empenho, o esforço dos nossos parentes, nossos profissionais, que nós todos somos indígenas desde nascente, mas há pouco tempo no DICEI eu percebo que o pessoal se doa, eles trabalham com muito afinco, eles fazem realmente um serviço de bom coração. Nós atuamos na área da saúde indígena, como você falou, a educação. O povo indígena como um todo, ele é um povo assim carismático, guerreiro, esforçado, e graças a Deus a gente vem com esse caminho, essas portas abertas pelos nossos anciões, conseguindo ocupar, a exemplo de hoje, esse cargo de coordenação do DEI, que foi inicialmente assumido pela sua pessoa. Foi um marco para a gente ter você como primeiro indígena potiguara, coordenador aqui da nossa saúde indígena. Ver que hoje nós temos um momento de protagonismo, onde temos um ministério, temos um secretário, temos diversas lideranças indígenas ao redor do país que nos dão suporte, que trocam experiências culturais, experiências de vida, e que realmente se unem para que nós possamos sempre ocupar os espaços, e não apenas ocupar, preencher de verdade, representar e construir frutos, resultados positivos para o nosso povo. Muito bem. E você que está nos acompanhando agora na live chegando, daqui a pouco você consegue assistir novamente no podcast, que eu vou disponibilizar no canal do YouTube. Estamos entrevistando o Tony e o Robson. Tony, me diz uma coisa, quais são hoje os profissionais de saúde que o DICEI ele disponibiliza para o indígena? Quais são os profissionais hoje o indígena procura que tem no DICEI? Bom, de início, nós temos as equipes multidisciplinares, que são médicos, enfermeiros, aí tem os técnicos de enfermagem, a gente tem profissionais que cuidam de odontologia, os dentistas, temos também, ajudando no bem-estar da população indígena relacionada à saúde, os agentes de saneamento, temos os DAIs, que são os agentes indígenas de saúde, e também contamos com algumas especialidades, como nutrição, fisioterapia, entre outras. Ou seja, nós buscamos abranger o máximo de especialidades possíveis para que o nosso povo ele possa, dentro desse subsistema do SUS, ser abrangido e bem tratado como os demais habitantes, munícipes, pessoas do Estado e da nossa nação como um. Robson,
Me explica sobre como é que o DCEI ele realiza essa estratégia para combater as doenças na comunidade. Como é que faz essa estratégia? Alisson, o DCEI Potiguara, na verdade, a CESAI, A ela é CESAI. responsável pela atenção primária, né? Uhum, Deixa eu te explicar um pouquinho como que é a uhum, CESAI. A gente tem a secretaria em Brasília, né? E ela é representada por 34 distritos espalhados pelo país. O nosso é um dos 34, uhum, daqui na região Nordeste. A gente tem a sorte de ser hoje o menor distrito. Eu digo menor por questão de ser mais enxuto, tem um menor orçamento, né? A gente tem, inclusive, a possibilidade de ser referência para o país, e esse é um sonho meu particular, e acredito que Tony, ele também tem esse mesmo sonho, e a gente vai trabalhar junto para conseguir fazer com que o nosso DCEI ele seja o melhor do país, e a gente tem possibilidades reais disso, porque a gente tem profissionais muito competentes, a gente tem hoje um coordenador que quer acertar, a gente tem a área meio, que é a área que está ali diretamente ligada aos processos, às compras, o que a gente precisa realizar, que os setores administrativos do distrito também são muito competentes. E no DCEI existe lá dentro, lá em João Pessoa, a área que fica de olho nos agravos, né? E são alimentados por informações que vai da base, desde o AIS, o técnico de enfermagem, o próprio AISAN, né? Toda a equipe multidisciplinar que o Tony acabou de falar, eles alimentam sistemas, né? Programas que, através desses dados, os profissionais do DCEI, eles ficam atentos, né? E ficam sabendo quais são os agravos que possivelmente a gente pode ter. E em cima dessas informações, eles traçam estratégias, né? Tanto é que todos os profissionais de saúde, eles têm capacitações o ano todo, né? Eu tenho, Inclusive, agora há pouco a gente teve uma... eu tenho Desculpa, até pode uma falar. pergunta aqui sobre essas capacitações dos profissionais. Tem uma dúvida sobre o IMIP lá no Recife. Ele tem um convênio com o CESAI, com o SUS. Esses profissionais, eles fazem essas capacitações lá no IMIP? Explica aí. Existem vários convênios no Brasil, se eu não me engano, são 16 convênios. O nosso aqui é com o IMIP, né? O IMIP, ele tem a responsabilidade de contratar os profissionais da área fim, que é desde o AIS ao médico, Uhum. né? Todos os profissionais da área de saúde é contratado pelo IMIP através desse convênio. E dentro desse convênio existem algumas ações. Quais são essas ações? Uma das ações é a capacitação dos profissionais. Inclusive, para nós do controle social, o IMIP também tem a obrigação de ter uma capacitação continuada. Todos os anos a gente tem entre uma e duas capacitações para os conselheiros. Esse ano a gente vai ter uma para o CONDISE, que é o Conselho Distrital de Saúde Indígena, e para os 3 conselhos locais. Aliás, são 4. São fiscalizador, Tabajara, quer dizer, esse Condice que você faz parte são fiscalizador à CESAI. São, isso, são órgãos fiscalizadores. isso, não é só fiscalizador. Como é que funcionam os conselhos? Certo. A gente começa da base, lá do conselho local. O conselho local, ele tem caráter consultivo. Que é isso? Faz reunião com a comunidade, né? A partir dessa reunião, levanta a demanda, encaminha para o CONDISE, que é o conselho distrital. Esse tem caráter deliberativo. Como é que funciona? A gente se reúne, avalia as demandas, vê quais são as prioridades dentro do orçamento do distrito. E aí, dentro desse orçamento, de 4 em 4 anos, a gente faz o PDSI, né? Que é o Plano Distrital de Saúde Indígena, que é válido por 4 anos. E aí a gente apresenta a gestão, que no caso é o Tony, a gente passa para o Tony. E nesse ano é ano de construir isso, nós vamos construir, viu, coordenador? Já estou lhe avisando, é ano da gente construir. Já estou ciente. O PDSI, e a gente vai fazer o levantamento dessas demandas e passar para o Tony. Tony,
isso aqui é o que nós temos que construir em 4 anos, é isso que a gente tem que executar. E aí entra contrato de profissional, aquela unidade de saúde que precisa ser construída, a unidade de saúde que precisa ser reformada, aqueles equipamentos que precisam ser comprados, que no caso, um exemplo, cadeira odontológica, viaturas, sabe, insumos, tudo isso vai dentro desse plano distrital. E aí a gente acompanha, aí chega o papel fiscalizador. Na verdade, o controle social ele faz a cogestão. A gente senta com o coordenador, tanto é que se você observar o organograma do distrito, a gente está ao lado, né? Não recebemos salário para isso, mas a gente tem a gratificação de, junto com a coordenação, quando o coordenador entende o que é o controle social, fazer uma gestão voltada para a comunidade, porque nós somos eleitos para isso, para representar a comunidade junto da gestão. E eu acredito que eu fui eleito agora em dezembro, eu acredito que eu cheguei num momento muito especial, porque eu estou pegando um coordenador indígena, ele é de lá da aldeia, Tony mora na aldeia, né? Tony cresceu ali em Tramataia, Tony já foi atendido várias vezes por nossas equipes, né? E melhor do que ele sabe quanto é importante que ele hoje, como coordenador, ele faça com que nossos profissionais tenham condições de trabalho e que o PDSI ele seja executado. Ô, Alinho, licença. Só abrindo um breve parênteses na fala do nosso colega Robinho. Você lembra que no início do diálogo você perguntou sobre a importância da CESAI, do DICEI? Sim. Pronto. Agora veja o tamanho da relevância, o quanto impacta as ações que o nosso colega acabou de descrever, porque o controle social, ele é constituído de pessoas que são indígenas, são pessoas escolhidas pelo povo que trabalham, como ele disse, numa cogestão. Eu vou mais além. Eu posso dizer hoje que tenho o prazer de fazer uma gestão integrada, não só com o Robinho, mas com o vice-presidente do nosso guerreiro aí, o amigo Natanael, que está sempre de mãos dadas para tudo. Um abraço para ele. E, assim, essas pessoas, elas carregam a demanda do nosso povo potiguara, também dos nossos irmãos tabajaras, nossos parentes, para que juntos a gente analise criteriosamente qual a situação, qual a realidade de cada indivíduo, de cada aldeia, de que maneira o trabalho pode ser melhor executado. Imagina se nós não tivéssemos uma saúde diferenciada, nós tivéssemos essas ações, esse planejamento construído por pessoas que desconhecem a nossa realidade, a nossa especificidade, o quão difícil seria que nós pudéssemos ajustar e avançar no bem-estar da saúde indígena. A exemplo, a gente teve um caso hoje, eu não vou citar o nome porque situações de saúde são particulares, mas um de nossos parentes passou por uma situação de saúde, chegou a um dos hospitais de João Pessoa, imediatamente o cacique da aldeia me procurou como coordenador, mas também como parente indígena. Me pediu um olhar, eu vou dizer, não de privilégio, mas um olhar atencioso, um olhar mais sensível, mais próximo. Eu automaticamente comuniquei aos profissionais responsáveis por acompanhar de forma direta, e esse indígena está sendo assistido da melhor maneira possível. Diferente do que ocorre em abrangência geral, onde as pessoas têm que tratar todos de forma igual. Não dizendo que isso não seja importante, mas nós temos hoje a satisfação, o privilégio de termos uma saúde mais bem centrada, de acordo com a nossa especificidade. Pegando um gancho, sobre os profissionais de saúde do CESAI, como é que é feito, são indicações, pronto, a nomeação de Tony, é indicação ou passa por um processo seletivo, como é que é feito isso no CESAI? Tanto a indicação de Tony como enfermeiro, técnico, enfim, a parte técnica da saúde no CESAI. Vou tentar explicar, Alisson. Veja só, eu como presidente do Condise, antes disso eu queria mandar um abraço aí para o vice-presidente Natanael, que é meu irmão, né, não é irmão do sangue, mas é irmão indígena, é nosso irmão, né, Tony? É o camarada que está sempre nos auxiliando, nos ajudando, e a gente faz aí
como é que eu digo, essa tabelinha, né, Tony? Para que tudo dê certo. Um abraço, Natanael. Com relação à nomeação, eu hoje, como presidente de Condiz, eu integro o Fórum Permanente de Presidente de Conselho, que é o fórum que todos os presidentes participam em Brasília para fazer essa cogestão junto ao secretário especial de saúde indígena, que hoje a gente tem a grata satisfação de, pela primeira vez no país, ser um indígena também, que é o Weber Tapeba, é do povo Tapeba do Ceará. Ele é advogado formado e hoje também é parlamentar, ele é vereador lá na cidade de Calcaia, e hoje está como secretário especial de saúde indígena. Né? Então, o fórum, ele criou, Alisson, um perfil para os coordenadores, porque assim, a gente entende que para trabalhar com saúde indígena não basta ter um currículo, né? É essencial o conhecimento técnico. Né? Isso é vital porque esses nomes eles passam pelo crivo esqueci agora, Tony, o nome. Ele vai para a Casa Civil. Me perdoem o lápis, viu? Vai para a Casa Civil. E aí na Casa Civil é feito uma peneira. O camarada, ele é visto o currículo, né? E aí é visto, se, inclusive, se tem nome sujo, se tiver um nome sujo. Tem que resolver, tem um tempo certo. Então, respondendo a sua pergunta, no caso, na época, quando eu fui coordenador, e hoje, Tony também, houve uma indicação da base, né? Ele passou primeiro pelo crivo da comunidade, a comunidade elegeu 3 nomes, e desses 3 nomes, o nome que se saiu melhor, o nome que, na verdade, teve a sua portaria divulgada como coordenador foi o nome de Tony. Mas aí ele passou primeiro pela base, depois pela Casa Civil, a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, também investiga o camarada para ver se ele se respondeu no processo, se tem ligação com crime, esse tipo de coisa. Tudo isso é investigado. Então, graças a Deus, aí, Tony, a gente pode dizer que o teu nome limpo. Qualquer pessoa que é indicado por um cargo tão... De forma nenhuma. Não. E assim, aí você percebe que existe, nesse caso aí, as 2 situações que eu disse. Primeiro, a questão técnica, que aí a Casa Civil quem vê, se ele é um camarada que é limpo, e aí a ABIN que vê isso, e a questão específica, que é a indicação da comunidade. Né? Governo passado, a gente não teve essa possibilidade. E aí você viu, a gente teve aqui, eu posso dizer, 6 anos que a gente não conseguiu construir, nem trocar uma telha sequer em uma unidade de saúde nossa. Né? A gente está avançando agora, como o Tony bem disse, a gente está num momento de protagonismo, haja vista que nós temos hoje um Ministério Indígena com todo o seu corpo, desde a ministra aos auxiliares, todos são indígenas. A gente tem pela primeira vez um secretário especial de saúde indígena, a gente tem pela primeira vez a presidente da FUNAI indígena, está se estudando a possibilidade de criar, e vai ser criado, uma secretaria de educação indígena, pela primeira vez, e todos os 34 distritos vão ser coordenados por coordenadores indígenas. E a gente tem, Alisson, o dever moral e a obrigação como cidadão, como indígena, de fazer com que, do mesmo jeito que Tony entrou, no dia que ele quiser sair, ele saia com o nome dele limpo, com o CPF intacto e com o dever dele cumprido. A maioria dos profissionais da CESAI são indígenas ou tem ainda não indígenas? Hoje nós temos um percentual de mais ou menos 80% do corpo de profissionais indígenas, parentes nossos. Isso algumas é gratificante, né? Isso. Por conta que as oportunidades, primeiro para os indígenas, por conta que tem qualificação, né? Exato. É uma realização pessoal para todos nós termos pessoas capazes para assumir os postos. Nós temos ainda um pequeno percentual que são, por assim dizer, ocupados pelos servidores que vieram oriundos dos órgãos anteriores, da FUNASA, a exemplo de um deles, mas hoje, sempre que há um espaço, nós temos, com muito prazer, a satisfação de termos um indígena capacitado, é esse que passa pelo processo de seleção, de avaliação,
E uma vez identificado que ele, além de ser indígena, tem as características e qualificações profissionais necessárias para ocupar a função, ele vai lá e vai nos ajudar a cuidar do nosso povo. Robson, na verdade, são várias perguntas que, na verdade, a população está nos ouvindo agora. A CESAI, eu sei que é uma Secretaria Especial Indígena, mas além de ter índios aldeados e a questão não aldeados, que é indígena e não indígena, as pessoas comuns que não é indígena é beneficiado também ou não? Só o indígena que é beneficiado da CESAI, que são atendidos? Alisson, o atendimento da saúde indígena, na verdade o subsistema ele é criado para atender indígena. Mas veja só o que acontece. Eu vou lhe falar porque já aconteceu comigo e é uma coisa que a gente precisa ter claro, não é? A gente não pode negar socorro a ninguém. E a gente sabe que em nossas aldeias existe não indígena. Eu moro hoje na aldeia Montemor e é uma aldeia que a maioria da população aqui não é indígena, certo? Eu acredito que 60% das pessoas aqui não são indígenas porque é uma aldeia retomada, né? E está na lista para ser homologada agora, graças a Deus, e é uma luta dos caciques anteriores até a cacique atual, e que merecem todo o crédito, todo o respeito junto com a população. Mas já aconteceu comigo o seguinte, eu também sou condutor de saúde indígena, e uma vez eu voltando de uma ocorrência, passei e vi que tinha uma senhora na rua agoniada, e eu perguntei o que estava acontecendo. Ela disse, não, minha irmã, ela está com a pressão muito alta e ela tem problema de saúde, é cardíaca, e ela está em tempo de desmaiar ali, e já chamei o SAMU está quebrado, está sem ambulância no município. Mas vá, meu filho, pode ir, não tem problema não, eu sei que você não pode socorrer branco. Eu disse, não, não é assim, né? A gente está aqui para o indígena, mas eu não vou negar socorro à sua filha. Peguei o pedido do carro, levei para a unidade mais próxima, expliquei para ela que eu só não poderia aguardar nem ir buscá-la, porque é um serviço exclusivo para indígena, mas a minha parte, primeiro, de ser humano, e segundo, que eu estava dentro de uma viatura oficial do Ministério da Saúde, né, mesmo sendo nossa, ela do Ministério da Saúde, e todos nós somos cidadãos e cidadãs brasileiros, somos seres humanos, e a gente não deve, não pode, na verdade, por lei, negar socorro a ninguém. Mas sim, é exclusivo para indígena, né? Há uma discussão não, há um debate com relação a indígena não aldeado, aliás, em contexto urbano, o nome, a palavra correta, né, é em contexto urbano, e a gente tem alguns casos específicos nossos aqui, que é marcação em Bahia da Traição, que eram aldeias antigas. No caso de marcação aí de Bahia, é o inverso. A população que predomina é a população indígena, mais de 68% em marcação. Em Bahia, quase 80% da população é indígena. Então, assim, são casos que a gente precisa... Vatano, pode complementar. E a curiosidade é que na nossa composição geográfica, não é a gente que está dentro da cidade, mas a cidade que está introduzida na nossa área. Por isso que tem toda uma avaliação contextual sobre isso. Muito bem, Tony. Tony agora deu uma pincelada interessante, né? Muito interessante. Né? Que, na verdade, são cidades que nasceram dentro da aldeia. Hoje a gente pode dizer que são cidades indígenas. Tanto Marcação como Bahia da Traição são cidades indígenas. E, Tony, tem uma curiosidade sobre isso, que só existe cidades indígenas nos Estados Unidos. Se não me engano, na Califórnia, tem cidades lá que são indígenas. A eleição é feita dentro da comunidade, tem que ser prefeito indígena, só mora indígena. É bem interessante. E Marcação e Bahia, historicamente são, né? Porque eram aldeias que viraram cidade. Agora, Tony e Robson, essas questões, e o censo? O censo, ele está atualizado, ele está desatualizado? Como é que o censo, para evitar essas coisas não indígena, não é para identificar, não é isso, o censo? Na verdade, Alisson,
no que tange o censo, você está sendo um pouco mais abrangente que a saúde, mas acredito que eu e Robinho vamos tentar discorrer um pouco sobre o assunto. O censo, ele é, por assim dizer, uma avaliação originária para ver, dentro dos habitantes do nosso povo, quem de fato é indígena. Como é que se faz isso? Nós temos a nossa árvore genealógica, pai, mãe e avós dos dois lados. Então, você faz essa busca, os anciões, as lideranças, o pessoal a quem de direito, para poder avaliar toda essa parte aí e, uma vez, como é que eu posso dizer, obedecidos, respaldados os critérios que definem você, eu, como indígena, aí sim a gente tem o nosso cadastro atualizado e a gente tem a disponibilidade dos serviços que são oferecidos à comunidade indígena. Com relação se está atualizado ou não, isso é um processo que eu diria que seria para uma próxima discussão, porque tem critérios, tem pessoas competentes, tem toda uma série de informações que precisam ser embasadas para que a gente possa entrar nesse tópico, justamente para não ocorrer a questão da injustiça, para que a gente não dê direito a quem não tem, também não tire de quem tem. Tem aquela questão, hoje, antigamente o indígena era discriminado, hoje por conta que tem muitos benefícios, hoje todo mundo quer ser indígena, né? Pronto. Realmente. Hoje todo mundo quer ser indígena por conta que a saúde, por conta que tem uma saúde especial do indígena, que é a CESAI, tem uma a educação universidade, diferenciada, o ingresso da universidade também. as cotas, tem as bolsas, não é? Tem as bolsas, porque hoje a universidade tem a bolsa permanência também. Isso. Assim, são inúmeros benefícios que foram conquistados através de muita luta. Se a criança potiguara entendesse o tamanho da responsabilidade que ela carrega no DNA, ela já nasceria com a borduna na mão. Porque para conquistar a educação diferenciada foi muita luta, né? A gente tem um guerreiro que eu preciso citar o nome dele aqui, que é Capitão Potiguara, que através da luta dele, do empenho dele, hoje a gente tem, cursando hoje, mais de 500 indígenas nas universidades, né? Inclusive minha filha hoje, ela está cursando na universidade, tem outra filha formada, tem um filho também que já está estudando. E isso é graças à luta do capitão, que abriu os nossos olhos. A gente precisa se formar, a gente precisa lutar por essas conquistas, né? Hoje a gente tem um campus aqui em Rio Tinto, que também é fruto dessa luta dele, né? E assim, sabe, Alisson, são muitas as conquistas, né? A gente conseguiu uma saúde indígena diferenciada. Na época que foi para criar a CESAI, eu tive o prazer de representar a região Nordeste no GT que criou a CESAI. Eu estava lá, ajudei a criar, eu estava na criação do DNA da CESAI. Tenho esse prazer, esse orgulho, que ninguém vai tirar de mim. Estava lá, eu e mais 16 indígenas representando o país que ajudamos a criar a CESAI. Além disso, aí a gente conseguiu as bolsas, essas cotas, né, que são para corrigir algumas injustiças que a gente sempre sofreu e sofre até hoje. Né? Tem muita gente que critica, mas quem critica é porque não precisou de cota, nunca precisou, né? Nasceu com todas as condições de lutar de igual por igual, e a gente sabe as dificuldades que a gente tem hoje para formar um filho. E isso é fruto de muita luta. Né? Então, hoje, se dizer indígena, tem muita gente se dizendo indígena e você pergunta de que etnia, o cara não sabe nem que etnia. Às vezes diz assim, não, eu não sei qual é a etnia, mas eu sei que eu sou indígena. E a gente não vai dizer que não é. A gente não quer ser discriminado, nem vai discriminar ninguém. Com relação ao censo, o que é que eu posso dizer? Eu vou me ater à questão de saúde. Né? Como o Tony disse, é uma questão que vai muito mais para o lado das lideranças. Né? Eu sei que foi feito um censo em 2005, que é o que está válido até hoje, esse de 2005, e é o que a gente respeita, são esses cadastros que vêm para a CESAI, e a gente atende através desses cadastros que vêm para a CESAI. Né? A comunidade reconhece, a FUNAI sanciona, né? Faz a documentação lá de ateste, manda para nós, a gente joga no CIASE, que é o sistema nosso de cadastro, e aí a nossa obrigação é cumprir com o que diz a lei, que é atender
esses parentes. Ô, Tony, além de o CESAI ter consulta médica, ele disponibiliza consulta odontológica, remédios gratuitos, tem essa modalidade na CESAI? Sim, nós temos, além do médico em geral, tem profissionais de odontologia, que são dentistas, eles fazem todo esse procedimento de tangear a saúde, não estética. Mas o que está dentro da saúde e bem-estar da população indígena, eles também prestam serviço de assistência. Com relação à medicação, nós temos uma lista de remédios que eles são referenciados e, estando dentro dessa lista de referência, nosso parente indígena, ele pode ir no posto de saúde, do polo básico, na unidade de saúde indígena, vai receber o atendimento. Uma vez receitado aquele remédio e eles tendo disponibilidade em nossa farmácia, ele já leva de forma gratuita essa medicação. Muito bem. Robson, me diz uma coisa, são quantas aldeias que a CESAI ela é atendida, os indígenas? Hoje o Diceu Potiguara, ele atende 3 aldeias Tabajara, que fica no litoral sul, né? Ali mais entre Conde e Alhandra. A aldeia Vitória, né? Tem a aldeia Taquara e tem a aldeia Barra de Gremame, não é isso, Tony? Exatamente. 3 aldeias. Lá no passado. Isso. E aqui, né, do povo potiguara, eram 32, agora foi incluída a aldeia Taep, são 33 aldeias potiguaras, viu? Nos 3 municípios, 3 municípios, Rio Tinto, Marcação e Baía da Traição. Uhum. Me diz uma coisa, sobre a frota dos veículos da CESAI, como é que é feito o atendimento do indígena e se os equipamentos é de boa qualidade, se tem ambulância, como é que funciona os atendimentos, a frota? Como o Robson bem escreveu no início do diálogo, ambulância não, porque a CESAI, o DICEI, ele se compreende como é que eu posso dizer, a atenção básica. Quando você requer ambulância ou SAMU, você já está partindo para a saúde de média e alta complexidade. E aí, isso aí nós temos o contato, a parceria com os municípios e com a Secretaria de Saúde do Estado. É claro que, em vias de situações práticas do dia a dia, havendo um agravo onde precisa um atendimento de forma imediata, levando em consideração principalmente o deslocamento e as condições das nossas estradas, em muitos momentos os nossos veículos, essas picapes, um pouco mais de força, tração, elas vão para fazer esse atendimento direto. Mas em via de regra, cuidamos da atenção básica. Não prestamos atendimento de ambulância e SAMU. O que Tony quer dizer, agora eu vou fazer com você. No infringir dos ovos é o seguinte, a nossa obrigação é atenção básica, mas se tiver uma mulher para parir, a gente estiver mais perto e ela, mesmo com a bolsa rompida, é a gente que vai socorrer. Joga dentro. Bota dentro da melhor forma possível, claro, e a gente atende. Mas, via de regra, como o Tony falou, nós somos atenção básica, nossas viaturas são para conduzir pessoas que não estão com fratura exposta, que não está desmaiado, que acidente, porque nesse caso aí, a gente não chega perto. A gente vê no polo base, são mais esses veículos de 4x4, né? Sim. Isso aí é em virtude do terreno. Exatamente. A gente às vezes até diz assim, rapaz, dá para ser um carrinho mais confortável, porque se você entra numa viatura dessa e vai no banco de trás, ela é um pouco dura, mas a gente sabe da necessidade dela na época de chuva. Porque se não esses cavalos de raça que a gente dirige, velho, não entra não. Não entra. E assim, no DICEI hoje a gente tem um contrato que é para manutenção dessas picapes, né? E elas é feita a manutenção. Atualmente a gente está com as picapes já com a frota, já está um pouco usada, né? A gente tem veículo hoje com quase 500 mil quilômetros rodados. Tem alguns que ainda tem 100 e poucos mil. Isso daí eu já estou dizendo aqui que o coordenador tem
aí uma luta para travar em Brasília para conseguir frota nova, mas o coordenador... Obrigado muito, eu tenho corrido muito atrás, a gente está em processo licitatório para conseguir, Isso, com a graça de Deus, uma frota renovada e um menor custo, para que a gente isso. possa priorizar o orçamento diretamente na saúde. Exatamente, Tony. Ele tá para acontecer agora, Alisson, uma licitação para locação de veículos, que serão picapes também, né? Tem vans, não é isso, Tony? Tem Isso. carro baixo, e essas picapes serão S10, que é um pouquinho mais confortável e é tão brava quanto a L200, mas que serão carros novos, e aí a gente vai cuidar dessa frota que aí está para continuar fazendo trabalhos administrativos, e esses que vão vir locados, eles serão usados para esses outros serviços. Então, daqui a pouquinho, se Deus quiser, com o esforço aí do nosso coordenador, a gente vai estar com carros locados aí e com condições melhores para a gente tanto trabalhar como também para conduzir as nossas equipes, né? Esse meu coordenador, e também está levando os nossos pacientes para suas referências, ou fazendo socorro, ou levando as grávidas também para os hospitais, o pessoal que tiver com alguma urgência. Se Deus quiser, em breve ele tá fazendo essa licitação aí, está trazendo essa boa nova para nós aí, se Deus quiser. Robson e Tony, uma mudança do governo repentina, a CESAI e o DICEI deixar de existir, quais seriam as consequências da saúde indígena para a comunidade? Seria sem esse órgão tão importante na comunidade? Nós dois podemos falar. Eu vou abrir a fala Pode e eu falar, vou pode. do meu amigo Seria Rodrigo. como seria o impacto de... Eu vou tentar ser o mais prático possível. Você, não sei se já é pai, mas com certeza, como todos nós, é filho. Imagina, quem é que cuida bem de uma família? É o pai, uma mãe ou um desconhecido? O pai e a mãe. Com certeza. Então, partindo de um ambiente onde todos nós somos irmãos indígenas de sangue, somos parentes, você imagina a sensibilidade que é para você, Alinho, ligar diretamente para mim, Tony, não só como coordenador, mas como índio da aldeia Tramataia da sua cidade de marcação, você ligar para o seu parente, Robinho, que é condutor do DICEI, é condutor de uma das viaturas, e você ter essa via de acesso mais rápida e mais prática. Imagina você procurar alguém que está na nossa secretaria, eu não vou dizer municipal, porque a nossa cidade é pequena e nós não conhecemos, mas no âmbito de Brasil, alguém numa cidade grande, numa secretaria estadual, por exemplo, a pessoa não te conhece, não sabe da tua necessidade, imagina o olhar de sensibilidade, a diferença no tratamento da saúde indígena diferenciada para a saúde comum. Você já deve imaginar o impacto que isso causaria no atendimento aos nossos parentes. Eu vou complementar aí. Complementar. Eu não vou falar nem como presidente de Condizes, eu vou falar como guerreiro de minha etnia e como guerreiro do movimento indígena. Eu vou dar um exemplo só para você entender. Nós temos uma etnia no país que está em evidência agora, que é o povo Yanomami. O povo Yanomami, para você ter uma ideia, Alisson, para você buscar uma indígena para parir, porque lá é o seguinte, quem faz o trabalho de parto é o xamã. Ele faz o trabalho de parto. Quando ele não consegue, que ele percebe que o curumim está atravessado, ele vai ligar para o DICEI e vai dizer, manda buscar a indígena na aldeia tal que eu não vou conseguir fazer o parto. E ele acompanha até a unidade de saúde para essa parente ganhar o neném. Só que o acesso lá é via aérea, helicóptero. Só se dá assim. E tem outra coisa, às vezes a parente está na Bolívia não, está na Venezuela. E aí o coordenador tem que ligar para a embaixada e pedir autorização para a nossa aeronave entrar no país deles, para retirar o parente que está lá, para trazer para ganhar o neném. Né? Porque o território Yanomami, ele adentra a Venezuela. E eles não querem saber disso. Eles querem saber se é Venezuela, se é Brasil. É o território deles. Vê só a complexidade da saúde indígena. Nunca existiu na história do Brasil um governo tão avesso à realidade indígena como o governo passado. Tanto é que ele dizia sempre, no meu governo não vai se demarcar 1 milímetro de terra, e ele cumpriu. E ele não conseguiu acabar com a saúde indígena.
o povo indígena brasileiro tem uma história de luta muito grande. E nós somos descendentes dessa história. O que é que eu quero dizer com isso? Não vai acontecer. Saúde indígena não vai deixar de existir. Nenhum dos nossos direitos vai ser desrespeitado e a gente vai simplesmente cruzar os braços. A gente vai se levantar e a gente vai reconquistar, se for o caso. Tá certo? Estou dizendo isso para todos os parentes indígenas que estão ouvindo, que é a nossa missão, Alisson. A gente, quando nasce indígena, a gente não simplesmente nasce, a gente nasce com a missão de lutar pelos nossos. E é o que a gente vai fazer sempre. Então, não vai acontecer porque seria um genocídio. Você vê lá no Yanomami, eles simplesmente fingiram que estavam atendendo, faziam um paliativo. E mais de 500 crianças indígenas morreram. Imagina essa saúde indígena deixar de existir. Né? Aí eu tiro da realidade Yanomami e venho para a nossa. Só do pessoal que é atendido por nós, que faz hemodiálise e que a ambulância do município não conseguiria ir buscá-los na aldeia, a gente teria alguns óbitos. A gente teria alguns óbitos de pessoas que fazem outros tratamentos mais complicados também. A gente teria agravos na questão de mortalidade infantil. Né? A gente teria inúmeros agravos. Então a saúde indígena hoje ela é vital para o povo indígena brasileiro. Tanto é que até esse governo que era avesso, ele reconheceu isso. Eu lembro que Mandetta, na época, a presidente do CONDIZ era minha irmã, e eu vi um vídeo em que ele dizia assim, ela dizia, você precisa nos ouvir. Ele disse, eu não tenho nada que ouvir vocês. Vocês são brasileiros como todos, e o SUS é para todo mundo. Quando ele veio entender o que era o subsistema, por que ele foi criado, e qual é a complexidade da saúde indígena, ele teve que chamar todo mundo, e eu lembro como hoje, gravou um vídeo com Raoni Caiapó, né, e Megaron Chavante, e disse que entendia naquele momento o porquê da gente lutar tanto por essa saúde. Então, Alisson, ela nunca vai deixar de existir. Para deixar de existir, eles vão ter que matar todos os guerreiros e guerreiras desse país, e eu lhe digo que cada vez que tomba um, o sangue da gente faz levantar dois. E aí Muito bem. Não vai deixar. Com o objetivo de atender grande parte das demandas de saúde indígena, Robson e Tony, qual é o desafio dos profissionais que trabalham na CESAI e as dificuldades, né, os desafios, as dificuldades para atender esse povo potiguara? O que a CESAI ainda precisa melhorar, digamos assim, para atender? Eu acho o seguinte, eu ouvi em outro dia uma frase que dizia, não existe estacionamento na vida. A vida ela está em constante movimento. Então significa que nós temos que acompanhar esse movimento. E a saúde indígena ela tem que buscar melhorar, evoluir, se ampliar cada dia mais. Mas dentro do que você me pergunta, vamos ver que eu posso escrever essa situação. Nós temos que cuidar da saúde indígena. O primeiro ponto é conhecer os costumes, as tradições, a mentalidade desse público-alvo, que são os nossos parentes. Esse seria o primeiro desafio. Depois desse desafio, acho que a gente pode colocar também o seguinte, nem sempre os objetivos eles estão totalmente abrangidos, porque nós temos orçamentária, nós temos um limite pessoal, nós temos uma complexidade de qualquer outro sistema de saúde. No entanto, o nosso objetivo ele é diferenciado. Então, quando você está dentro de uma organização, você está inserido em um órgão que ele tem que respeitar os padrões da sociedade comum, mas que tem um objetivo diferenciado, é como se você tivesse que ir mais longe com a mesma quantidade de energia. Eu vou tentar complementar aqui a fala do coordenador. Eu diria que o grande gargalo, e que eu espero que no governo atual a gente tenha mais facilidade, é justamente nessa questão política. Né? A gente tem hoje uma secretaria que o governo passado deixou um déficit, né, que havia uma previsão de corte de 58%, 59%, da verba, 59% do orçamento da CESAI. E aí houve quando o governo Lula entrou, houve uma briga lá, na verdade uma briga não,
toda uma tratativa com o Congresso, com o Senado, para que a gente conseguisse pelo menos o orçamento do governo do ano passado. E quem entende um pouquinho de gestão sabe que o orçamento de um ano ele nunca dá para o outro. Então a gente já entra esse ano com essa dificuldade, e aí trabalho para Tony como coordenador, trabalho para o secretário para estar conversando com a nossa ministra Nízia, para que ela entenda que a gente vai precisar de mais recursos, né? Então, a dificuldade está sempre nessa questão política, de entender que nós, enquanto povo indígena, povos indígenas, nações indígenas, a gente precisa de recursos para que a gente tenha uma saúde realmente digna, né? Como o Tony bem falou. A vontade, ela existe da nossa parte, mas ela precisa existir também dos políticos brasileiros, né? Do governo brasileiro, e que essa vontade ela seja traduzida em ações, para que de fato a gente consiga trabalhar. Como eu disse, a gente tem um distrito que desde o coordenador a toda a área meio ali, são pessoas com qualidade, qualificadas e que têm a vontade de fazer o melhor para o nosso povo. E na área não é diferente, 80% dos profissionais de saúde são indígenas. Então, se a gente não quiser o bem para o nosso povo, quem vai querer? Então, o grande gargalo está aí, mas aí é trabalho para Tony, para mim também, que vou estar sempre em Brasília lutando por isso. E se precisar fechar a cara, mestre, a gente fecha. Se precisar brigar, a gente briga, porque a gente já fez isso outras vezes. Eu prefiro dialogar. Eu acho que com diálogo a gente vai a todo canto, abre todas as portas. Mas se precisar chutar a porta, a gente chuta também. Pelo meu povo, a gente vai chutar sempre. Eu vou ensinar esse camarada também a fazer a mesma coisa. Não, a parte política é com ele. Mas essa é a dificuldade. E o grande desafio, eu vou dizer, não só nós, mas também os profissionais de saúde, é que, como o Tony disse, a gente é uma população diferente, né? A gente tem costumes diferentes, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas que vêm trabalhar conosco, que elas precisam ter um perfil, né? Se você pegar uma aldeia ali coladinha, uma marcação que é a aldeia Três Rios, e pegar a Mata Escura, são perfis diferentes, são pessoas diferentes, são pessoas que têm uma história de vida diferente. Então, tem que ter perfil. Então, hoje a gente luta, sabe, Alisson, e todos que estão ouvindo a gente, inclusive é uma luta que Tony também já disse que quer encabeçar, para que a gente tenha cada vez mais profissionais de saúde indígena, para que o nosso povo seja cuidado pelo nosso povo. Se a gente tem condições de ter coordenador indígena, e aí a gente tem hoje o Tony como segundo coordenador indígena, por que a gente não pode ter os médicos indígenas, os odontólogos indígenas, os enfermeiros indígenas, né? E aqui eu não estou menosprezando os que não são indígenas, porque os que estão hoje têm muito perfil, né? Eu vou dar exemplo das nossas enfermeiras aqui de Montemor, que é Maria Lígia e Tereza Silva. São pessoas qualificadíssimas e são pessoas que têm um amor pela nossa população, né? Que às vezes falta até no próprio parente. Então, não estou desqualificando elas, eu estou dizendo que a gente precisa de mais profissionais e que esses profissionais eles sejam indígenas, porque nós temos formados e que já atuam como técnicos, sendo formados como enfermeiros, e que esses precisam vir a exercer a função de enfermeiro, porque a gente realmente precisa. E a gente também já temos médicos formados, que a gente vai lutar para que esses sejam também indígenas. E quem sabe um dia, né, a gente ter a saúde indígena sendo cuidada pelo próprio indígena, né? Como todos os outros órgãos que atendem a gente, eu acho que a gente não só merece, a gente tem condições de fazer isso. Muito bem, 1 hora de entrevista, o papo está muito legal, quero agradecer pela consideração de Tony, o Robson, aqui o bate-papo na live, logo mais quem perdeu vai poder assistir nos outros canais. E as considerações finais, 2023, a saúde indígena, o que se precisa até dezembro, o objetivo, atingiu as considerações finais, Robson e Tony. Agora eu vou inverter
a ordem, eu vou falar primeiro, vou deixar o coordenador que tem a patente maior, ele finaliza. E é sempre difícil falar depois da sua pessoa, viu? Eu vou dizer o seguinte. Primeiro, eu queria agradecer, Alisson, pelo espaço. Sempre que for possível, chama a gente, porque é bom a gente estar falando sobre saúde indígena, sobre qualquer outra área também. Né? A gente precisa realmente estar evidenciando as coisas que a gente faz, a luta, né? Tudo. 2023 é um ano, como eu disse, de desafios, porque a gente tem um orçamento curto, mas a gente tem muita vontade, então a gente vai atrás do que for preciso, do restante desse orçamento. A gente vai trabalhar com planejamento, que temos o plano distrital aí para construir, né? Mas eu confio demais nos outros conselheiros que foram eleitos pela base, são pessoas que já têm uma história de ser conselheiro, então eles entendem e a gente vai fazer um trabalho aí de fato voltado para a comunidade indígena e a gente não vamos ser fiscalizador, a gente vai fazer a cogestão porque eu entendo que o nosso parente Tony também tem a mesma visão de acertar para o nosso povo. Na verdade, nós somos instrumento nesse momento e a gente quer ser sim usado por Deus para levar uma saúde realmente diferenciada para o nosso povo. E o que precisar da gente, aí eu me coloco à disposição como presidente do Condise para estar levando as dificuldades dos profissionais, o anseio dos profissionais, o anseio da comunidade para o nosso coordenador e brigar para que sejam atendidas. Então, 2023 é um ano de luta, mas que a gente vai estar disposto a lutar. O WhatsApp e o telefone está 24 horas à disposição. Isso, 24 horas. Tony. Pronto. Eu queria também, meu irmão, agradecer a Deus e a você pela oportunidade que nós tivemos aqui de acrescentar muito com esse diálogo, mostrar um pouco do nosso trabalho às pessoas que nos assistem, as que ainda vão ter acesso a essa mídia. Você já deve ter percebido ao longo do diálogo o quanto agregou ter trazido o nosso irmão Robson para cá, né, como presidente do Condise, como irmão, como guerreiro de batalha. Ele tem sido peça fundamental nessa minha gestão, junto com o vice-presidente do Condise, nosso irmão e amigo Natanael. E assim, é uma satisfação. A gente enfrenta hoje as problemáticas de uma sociedade comum, que é a questão orçamentária, de gestão, os problemas de trabalho, mas a gente também tem a força, a perspectiva, a gente tem que construir o plano de trabalho, a gente tem que tentar achar o orçamento ideal. E diante de tudo isso, eu queria também não só dizer que estou esperançoso, como feliz. Eu me sinto abraçado pelo meu povo, eu quero abraçar o meu povo enquanto coordenador, enquanto contribuinte da saúde indígena. Eu quero parabenizar todos os nossos profissionais. Eu não posso citar todos os nomes, porque senão eu levaria dias e não conseguiria chegar ao fim, mas na nossa cidade, ali em Marcação, o Polo Base, ele já é gerenciado pela nossa responsável técnica, a RT de Polo, Rayane. Nós temos o colega Bismarck, que trabalha na gestão lá na sede do DCEI. Na cidade de Rio Tinto, na aldeia Montemor, lá na Baía da Traição. Em todo o nosso espaço de abrangência, nós temos pessoas que são qualificadas, que querem acertar. E é isso aí, a mensagem é força, é fé. Vamos honrar a tradição daqueles que vieram antes de nós e vamos deixar esse legado, né, Robinho? Para que os que venham depois possam continuar essa batalha. Eu espero ter outras oportunidades para a gente poder conversar. E lembrando que o espaço está aberto, quando tiver assunto, a gente marca outro dia. E para deixar a população indígena atualizada no que se passa na CESAI, no Condise, no DCEI. E é isso. Obrigado mesmo. Um bom final de semana para vocês e até a próxima. Valeu. Sigam o Instagram aí do DCEI, sigam o Instagram do Condise, viu? A gente vai estar atualizando vocês aí. Forte abraço. Forte abraço. Um abraço. Até mais.